versículo 12 ao 15. O tema da nossa mensagem é sendo exemplo. Sendo exemplo. Diz assim a palavra de Deus: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Só ler essa parte aqui para dar uma enfatizada. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele deu aqui o exemplo. Aqui nesse contexto, Jesus, ele reúne todos os seus discípulos antes de ministrar a ceia, uma das últimas ceias, né? Antes de Jesus ser crucificado, ele tira as sandálias, os calçados dos pés dos discípulos e começa a lavar de um a um. De um a um. Jesus ali naquele momento, ele estava deixando para os seus discípulos uma mensagem de servo, que não importa o lugar onde você esteja, precisamos ser servos, que não importa a posição que você esteja, nós precisamos ser servos. Jesus, como nós já sabemos, ele deixou a glória dele e se esvaziou. Ele deixou o reino dele e se esvaziou. Para quê? Para ser como nós, homem, que sente dor, um homem que sente sede, um homem que sente cansaço, um homem que tem as mesmas tentações. Jesus, ele foi esse servo. E nós precisamos seguir o seu exemplo. Amém? O verdadeiro líder sempre será um bom servo. Quando eu falo de liderança, gente, me entenda bem. Eu não estou falando em relação a alguém somente que tem algum título, seja na igreja, seja no trabalho, não. Você é um líder, amém? Você é um líder. Primeiro, você é um líder da sua vida. Segundo, você é um líder do ambiente onde você é inserido. Jesus, ele foi um líder. Jesus, ele não somente foi líder dele mesmo, mas ele foi líder dos discípulos, ele foi líder do ambiente onde ele estava inserido, e ele também foi líder das pessoas que tiveram um encontro com ele. E todas as vezes, Jesus agiu como servo. O servo, o verdadeiro servo, ele não reclama, ele não inventa desculpas, ele não faz corpo mole, ele não fica passando a responsabilidade para os outros. Não, o verdadeiro líder, ele toma para si a responsabilidade e ele faz até o final. O verdadeiro servo é aquele que toma a responsabilidade para si e faz até o final, sem reclamar, sem dizer, porque não disse para fulano fazer, porque só eu que tenho que fazer. Não. Se você é um servo de Deus,
você faz as coisas sem reclamar. Sabe por quê? Porque você quer ser como Jesus, exemplo. Lá em 1 João diz: aqueles que se dizem discípulos de Cristo devem andar como Ele andou. Deve andar como Ele andou, servo. Amém? Jesus nos ensina a ser humilde, independente da posição que estejamos. Como eu já falei antes, tem gente que se acha o tal, porque eu sou de cargo tal, e eu não tenho o que fazer o que fulano faz. Está enganado. Você tem que mostrar que você é exemplo. Você tem que ser o primeiro a chegar, e se possível também ser o último a sair. Você tem que mostrar que você é diferente, mesmo você sendo igual a todo mundo. Por quê? Porque você é um exemplo de Cristo. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser como astros reluzentes, para ser como luz nos melhores brilhos, e não como vela apagada. Porque, meu irmão, você não é vela apagada não, meu irmão. Você não é lamparina não. Você é estrela. Você tem que brilhar. Mas eu falo de brilhar, não é ser melhor que os outros não. Não é se achar melhor que os outros não. Porque o reino de Deus é diferente. Se você quer ser o primeiro, você precisa ser o último. Se você quer ser líder, você precisa ser servo. Amém? Amém? Precisamos ser exemplos. Precisamos ser servos na nossa casa. Precisamos ser servos em nossa vizinhança. Às vezes tem um vizinho que está precisando da sua ajuda, vai lá, ajude. Precisamos ser servos aqui na nossa igreja. Precisamos ser servos no nosso trabalho. Por mais que a gente esteja ganhando o nosso faz-me rir, não quer dizer que a gente tem que só fazer aquilo que é obrigado. Você tem que dar o seu melhor. Precisamos ser luz no nosso trabalho. Precisamos ser bênção para os nossos colegas de trabalho, para que eles possam ver a luz de Cristo em nós, brilhar, luz do mundo. Amém? Ele mesmo sendo mestre e superior a seus discípulos, se rebaixou a um simples empregado. Olha só o que Jesus fez. E olha só, vai acontecer situações que eu e você vamos precisar deixar todo o nosso conhecimento, toda a nossa formação acadêmica e todos os nossos títulos de lado para servir. Amém? E vai deixar tudo isso de lado, meu irmão, porque o reino do céu é assim. Jesus, ele não vai olhar, nossa, fulano é doutor, fulano é mestre, fulano não tem não sei quantos pós, não sei quantos bacharelados. Você acha que Jesus Cristo, você acha que Deus ele vai fazer uma separação disso? Não. Ele não faz acepção de pessoas não, meu irmão. Entenda bem, Jesus não faz acepção de pessoas. E Ele quer usar você. E Ele também vai querer, Ele também vai testar o seu coração, se você realmente está disposto a servir a Ele de todo o seu coração. Amém? Tem uma música, tem um louvor da Nívia Soares, que é bem interessante, que fala bem assim: eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Eu quero me esvaziar de toda a religiosidade. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, porque muitas vezes a gente fica preso lá no passado e não rompe. Quero me esvaziar de todos os problemas. Sabe para quê? Para servir ao Senhor. Deus, Ele quer te usar, meu irmão. Amém? Glória a Deus. E olha só o que Jesus Cristo disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, você pode até ganhar mais que os outros, mas você sempre será igual. Amém? Você pode até mesmo ser uma pessoa
internacionalmente conhecida. Olha, conhecida em todo mundo, em vários países. Mas isso não vai mudar seu ser, sua essência, de onde você veio. Olha, isso não vai mudar não, meu irmão. Se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa que ama servir, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. As bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida não vai mudar a sua essência. Amém? Nós nascemos, o nosso propósito é servir, é seguir o exemplo de Jesus. Amém, meus irmãos? Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, tem gente que fala assim: eu não sou empregado de ninguém, eu não sou empregado de ninguém para você estar falando, fazer isso, não sei o que lá. Olha só o que diz a palavra de Deus: cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém, meu irmão? Sirva seu irmão como você estivesse servindo a Cristo. Sirva com alegria, não sirva com o coração ali fechado, não faça isso. Deus, ele não se agrada. Seja exemplo. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, gente. Que exemplo maior é esse? O cara que veio lá do céu, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, que se rebaixou, gente, que se tornou um empregado, que se tornou um servo, para lavar os nossos pés, para lavar os nossos pés. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Também na palavra de Deus conta um exemplo de uma mulher prostituta. Estava lá Jesus na casa de Simão, e daí chegou essa mulher chegou, não falou nada, chegou lá, começou, joelhou ali nos pés do Senhor, começou a chorar, e ali ela com o próprio cabelo dela, limpou os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus, e depois ela derramou um óleo precioso. Aí o outro lá ficou criticando: se ele conhecesse essa mulher, saberia que ela era uma prostituta. Aí Jesus falou bem assim para ele: olha, eu cheguei aqui, você não me cumprimentou, você não lavou os meus pés, né? Como é o costume, ele não fez isso. Mas essa mulher, ela não para de beijar meus pés, ela não para de chorar, ela enxugou o cabelo dela. Gente, isso é humildade, isso é serviço. Amém, meus irmãos? Se humilhe na presença de Deus. Se você tem essa barreira no seu coração, se humilhe na presença de Deus, e peça para Ele te fazer um servo, peça para Ele te fazer um servo de excelência. Amém? Faça tudo por amor. Faça tudo por amor. Se você fizer as coisas de qualquer jeito, se você servir as coisas de qualquer jeito, Deus não vai receber isso. Faça como você estivesse servindo o próprio Cristo, de todo o seu coração. Seja uma bênção aonde você está, seja exemplo em todo o tempo. Aonde você está inserido, seja exemplo. Deus, ele chamou você para isso. Jesus Cristo, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pelo mundo inteiro. Jesus, tudo aquilo que ele fez na cruz foi por você, Marcelo, foi por você, Ana, foi por você, Bago, foi por você, Consa. E se você fosse a única pessoa no mundo que precisasse ser salva, Jesus Cristo, ele teria feito a mesma coisa. Ele serviu até o final, ele morreu na cruz, e ele deixou esse exemplo para seguirmos. Amém? Vamos colocar de pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos deu. O Senhor, Pai querido, foi realmente um líder de excelência, Pai.
Mesmo, Pai querido, em vida, o Senhor deixou o exemplo de servo. Mesmo na cruz, o Senhor se esvaziou, meu Deus. Pai, nos ajude, Deus, a seguir esse exemplo, Pai, do Senhor. Que possamos ser exemplo na nossa casa, e onde quer que nós estejamos, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, usa-os conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que eles sejam, Pai querido, bênçãos, Pai, aqui, Pai querido, e em suas casas. Em nome do Senhor Jesus. Amém?